Bom, irmãos, nós estamos felizes. Hoje é o dia que a gente também está encerrando uma série de mensagens. Você que não sabe o que é isso, eu explico rapidamente. A nossa igreja prega de forma expositiva alguns livros da Bíblia e em alguns momentos a gente faz séries também de mensagens expositivas. A gente fez uma série chamada Mentoria do Reino, baseada nas parábolas de Jesus no Evangelho de Mateus. E essa série, infelizmente, chegou ao fim. Acabou. Se não me engano, é o sermão de número 15. Jesus conta, se não me engano, 16 parábolas no Evangelho de Mateus relacionadas ao reino de Deus. E essa é a última dessas parábolas. Eu queria te convidar a abrir o texto, que está em Mateus capítulo 25. A gente vai ler inicialmente alguns versos e depois todo o texto. Então pode deixar sua Bíblia aberta, porque provavelmente você vai usá-la. Mateus capítulo 25, verso 31. Deixa eu também achar aqui. Amém? Encontrei também. Pronto. A gente vai ler o 31 ao 33 inicialmente, depois a gente continua na exposição. Diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós e fale nesse momento. Bom, irmãos, o tema da nossa reflexão nessa noite, baseado nessa parábola, se chama a parábola das ovelhas e dos bodes, o julgamento do filho. Esse é o nosso tema. Bom, a primeira pergunta que a gente vai responder, antes de entrarmos no texto propriamente dito, é: por qual motivo Jesus conta essa parábola? Já adiantei, a última parábola do Senhor Jesus. Nós vimos que Jesus tem pregado sobre o fim dos tempos. Desde o capítulo 24, Jesus abriu, digamos assim, uma série de mensagens sobre o fim dos tempos. E quando ele encerra essa pregação, ele encerra com uma nota de preocupação. E a nota é: o dia e a hora ninguém sabe, portanto, vigiem. E quando ele termina de falar essa frase, ele sente a necessidade, e nós vimos porque ele fez isso, de contar 3 parábolas só sobre essa frase, sobre o modo pelo qual o crente tem que vigiar. A gente aprendeu aqui, irmãos, que não basta só esperar Jesus voltar. Afinal, você pode ficar deitado numa rede, né? Ou sentado num escritório, ou numa torre alta de vigia, parado, esperando Jesus voltar. A gente aprendeu que não tem nada a ver com isso. Nessas 3 parábolas, a parábola dos servos, das 10 virgens e a parábola dos talentos, nós vimos o modo pelo qual o crente tem que esperar. Em resumo, irmãos, é um modo vigilante, mas é uma vigilância ativa, que enquanto espera, serve. Enquanto espera, enche o azeite. Ou seja, busca o Senhor, busca intimidade com Ele, busca a sua presença, busca o relacionamento com Ele e mais, que desenvolve o ministério ou o chamado que o Senhor te deu, para que quando Ele voltar, Ele não nos encontre desapercebidos. Não. É claro, o dia e a hora ninguém sabe, mas nós estaremos preparados. Então, por qual motivo Jesus conta mais uma parábola dentro desse contexto? Porque agora, irmão, Jesus avançou na escatologia. Eu disse, ele está ensinando sobre o fim dos tempos, mas até agora, Jesus só falou dos eventos que antecedem a sua vinda, sobre tribulação e sobre a sua vinda. E como eu disse, né? Como a gente tem que esperar. Agora, Jesus adentra na escatologia, ou seja, ele parte para o julgamento. O texto que a gente leu é muito claro. É a cena de um tribunal sendo montado, o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, sentando no trono e começando a julgar. Então, avançando dentro da escatologia, agora ele vai dizer, irmãos, como é que vai ser esse tribunal? E como é que a gente escapa nesse dia?
Como que a gente fica à sua destra? Como que a gente é chamado de ovelha nesse dia? Como que a gente é recompensado ao invés de ser condenado? Esse é o motivo. Esse é o motivo pelo qual Jesus vai nos contar essa parábola. Bom, e o nosso tema se chama o julgamento do filho. Porque você vai ver que o centro desse sermão / parábola é o Filho de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Afinal, é Ele que está sentado no trono, é Ele que separa bodes de ovelhas, é Ele que dá os vereditos, a gente vai ver isso, tanto recompensa quanto sentença, é Ele que se identifica com os pequeninos, e a nossa posição no dia do juízo depende da forma como a gente trata os pequeninos, porque quando a gente trata os pequeninos, a gente trata o próprio Senhor Jesus. Então, Ele é o centro dessa parábola. Por isso, a gente vai caminhar aqui em 3 passos muito rápidos, que tem como objetivo ver como o Senhor Jesus está nesse tribunal. E o primeiro ponto é: o rei se assenta. Vamos ver isso? De novo, vamos ler apenas o verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. E o texto prossegue dizendo que todas as nações estarão reunidas. E quando isso acontecer, ele vai começar a separar bodes de ovelhas. Ou seja, o julgamento começou. Então é óbvio, irmãos, que a gente também tem que perguntar: que tipo de julgamento é esse? Será que vai ter outro julgamento depois que Jesus voltar? Se esse julgamento é o julgamento do Filho, então que tipo de julgamento é esse? Irmãos, claramente esse não é outro julgamento, senão o julgamento final. A gente está falando do mesmo julgamento que o livro de Apocalipse nos conta e chama de trono branco. Se a gente lê, e eu vou fazer isso agora, Apocalipse 20, verso 11, preste atenção na leitura e você vai ver que de forma muito simples, os elementos são os mesmos. Nós estamos no mesmo tribunal, perceba. Depois vi um grande trono branco, aquele que estava sentado, veja, João não diz quem estava sentado, mas o Senhor Jesus diz quem se assentará. Entende isso? Também há um trono, também há alguém sentado. A pergunta é: quem é aquele que está sentado? O Filho do Homem, que agora veio, mas veio para julgar. Veja, a terra e o céu fugiram da sua presença, como se isso fosse possível, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, olha isso, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Isso significa, irmãos, que, viu, todas as nações estão ali, grandes e pequenos, ou seja, ricos, pobres, independente de classe social, independente de posição, de fama, de conhecimento, desprezados ou não, todos estarão de pé diante do trono. Mas livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Você vai ver que nesse sermão de Jesus, aqui, tanto ovelha quanto bodes serão julgados de acordo com suas obras. Então percebe, irmãos, o critério é o mesmo, o Senhor e juiz é o mesmo, o trono é o mesmo e é o mesmo momento. Trata-se do juízo final. Agora, a pergunta: onde será o julgamento? O texto disse claramente para a gente que esse trono, esse lugar, é na glória celestial. Isso, vale a pena a gente pensar nisso, porque, por exemplo, no livro de Apocalipse, das 47 vezes que a palavra trono aparece, apenas 2 vezes, com exceção de 2, que fala do trono de Satanás. Todas as outras vezes, o trono está nos céus. Então, irmãos, não me pergunte porque eu não sei os detalhes. Eu sei de uma coisa: Jesus Cristo vai voltar, amém? Eu sei que ele vai voltar com grande poder e grande glória. Isso eu posso garantir. Com miríades e miríades de anjos. Quando ele voltar, ele vai reunir o seu povo de todos os lugares do mundo, independente de nacionalidade ou etnia. Isso eu posso garantir para você. O segundo ato da vinda do nosso Senhor Jesus é o grande julgamento. E, muito provavelmente, de acordo com o Apocalipse e aqui, o julgamento será nos céus. Claro, depois a gente vê a Jerusalém descer dos céus, mas aí já é um outro ato. O julgamento será nos altos céus. Mas quem será julgado? O texto informa, irmãos. Gente de todas as nações. Cuidado, porque aqui algumas pessoas têm interpretado como grupos étnicos. E não tem nada a ver com isso. Eu até achei que não tinha ninguém dizendo isso, mas eu encontrei uma pessoa falando isso, não vale a pena explicar. Não tem nada a ver com grupo étnico aqui, viu, irmãos? A questão aqui é a origem dessas pessoas.
O que Jesus está deixando claro é que não vai faltar ninguém. É isso que ele está dizendo. Ou seja, ninguém vai ficar de fora. Esse é o tribunal final, inquestionável, insubornável, inescapável. Ali, todas as nações, países que a gente nem sabe o nome, estarão lá. As aldeias mais remotas estarão presentes no dia do julgamento. Mas serão julgados como? De acordo com as suas obras. Não de acordo com a sua nacionalidade. Não estarão iranianos de um lado e brasileiros do outro. Não. Estarão crentes de um lado e os bodes do outro lado. É isso. Então o julgamento é universal, mas também é pessoal. Ele terá uma coisa para tratar conosco individualmente. Bom, irmãos, a gente vê que o segundo ato, logo após o Senhor Jesus chegar no trono, se assentar e olhar para aquela multidão, é separá-los. E nessa separação já começou o julgamento. E o texto diz que ele separa as ovelhas dos bodes. E quando isso acontece, irmãos, a gente já tem uma pergunta aqui, para começar o dia, para começar a pregação. E a pergunta é, como é que você tem pensado no grande dia do juízo final? Eu sei que parece uma pergunta estranha, justamente para a igreja brasileira, mas, irmãos, depois dessa mensagem, você vai pensar um pouco mais no juízo final. Porque, geralmente, eu fui criado na igreja, talvez alguém aqui também foi, geralmente, quando eu pensava em juízo final, eu começava a ficar com medo. Juízo final era tipo o inferno, era alguma coisa para me assustar. Meu filho, cuidado, porque tem o juízo final. E é mais ou menos assim. Só que, a partir desse texto, irmãos, e das notícias que vamos ouvir aqui, não é bem assim. O crente não deve temer o juízo final. Lembra? O crente está esperando Jesus voltar. E muita coisa boa vai acontecer nesse dia também. Então, antes de você responder, pense comigo. Imagine um atleta olímpico que dedicou a sua vida, eles começam com 7, 8 anos de idade. 9 anos já é velho para ser atleta olímpico, sabia disso? Tem gente que consegue. Não é na primeira Olimpíada que o atleta olímpico consegue ganhar uma medalha olímpica. Geralmente não. Geralmente é na segunda, quiçá a terceira. Alguns conseguem fazer 4 Olimpíadas, mas é muito difícil. E quando chega o dia... irmãos, imagina. Você dedicou sua vida inteira, você sabe que talvez aquela seja a última Olimpíada. Se não ganhar medalha, não tem chance mais. Mas você ganhou a medalha. Talvez nem tanto a de ouro, qualquer que seja. Mas você será premiado. Então pergunta para um atleta olímpico, pergunta para ele, ei, como você aguarda o dia da premiação? Ele com certeza vai te responder alguma coisa com lágrima nos olhos, ou de forma apaixonada. Pergunte a um formando de uma universidade, não só um graduado, quiçá, mas um mestrado, doutorado, enfim, alguém que dedicou parte da sua vida ao conhecimento técnico específico, exaustivo, produzindo conhecimento. Pergunta para ele, ou para ela, o tempo gasto, deslocamento, trem, às vezes tem que pegar outro ônibus e por aí vai. Todo o esforço empregado. Pergunta para essa pessoa, como você espera o dia da colação de grau? Como você espera o dia da formatura? Pergunta. O que esses dois tipos de pessoas têm em comum, irmãos, é que eles aguardam ansiosamente por esse dia. E deixa eu te informar isso logo de início. Ei, para a ovelha do Senhor Jesus. Aquela mesma ovelha que ouviu o chamado do seu pastor, que está sendo tosqueada por ele, guiada por ele, pastoreada por ele. Para essa ovelha, o dia do julgamento, irmãos, será um dia glorioso. Um dia de realizações. Porque imagina, agora ele viu o Senhor face a face. E antes de começar o julgamento, ei, o Senhor já te separou no julgamento. Antes de começar a falar, ele já te chamou pelo nome e falou, ei, venha para a minha destra, vem para cá. Você vai ver que a primeira palavra que você vai ouvir de Jesus será um convite, irmãos. Imagine isso. Nós estamos ali para sermos abençoados. O prêmio nos aguarda. É isso, irmãos. Então, para com esse negócio de ficar tremendo e com medo do dia do grande julgamento. Ei, o dia do grande julgamento é o dia da vindicação.
aquele que foi morto, aquele que foi desprezado, aquele que foi rejeitado na terra, agora voltará como o grande Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vai se assentar no trono. Antes ele foi julgado, mas agora é ele que vai julgar. Então esse dia será um dia de glória e de alegria para todos os crentes, amém? É assim que a gente tem que esperar o dia do julgamento. Mas o julgamento começa. E o rei começa a dar vereditos. O texto fala que depois de sentar e separar, agora ele vai dar o veredito. E o veredito primeiro é para as ovelhas. Então me acompanhe na leitura, verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Veja, já separou, fiquem tranquilos. Olha só. Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aqui está, irmãos, o seu prêmio. Deixe-me explicar isso muito rapidamente. Duas coisas aqui. Primeiro, o convite. Veja, irmãos, que coisa gloriosa. De novo, a primeira coisa que você vai ouvir do mestre é um convite. Venham, venham, meus filhos, venham para cá. Tem recompensa para vocês, o grande dia chegou. Não é apenas, e veja aqui, não é apenas uma medalha olímpica, que o tempo pode deteriorar. Daqui a 70 anos, ninguém mais lembra quem ganhou a medalha de ouro na Olimpíada passada. Ou até muito menos, né? Ninguém lembra. Mas essa recompensa, esse prêmio será eterno. E então ele diz primeiro, venham benditos de meu Pai. Irmãos, essa palavrinha grega aqui é a palavrinha usada para louvor. É claro, não quero ser herege aqui, mas eu quero dizer que o próprio Senhor Jesus está chamando você no dia do tribunal e está te bendizendo. Claro, em nome do Pai. Você não é bendito por si mesmo, você é bendito de meu Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso aqui, eulogeu, funciona como um título. Sabia disso? É um título. É como se ele estivesse colocando um rótulo em você. E dizendo, olha, esses que estão à minha direita, as minhas ovelhas, são os benditos de meu Pai. Então, portanto, irmãos, esqueça os rótulos que o mundo já te deu. Esqueça. Cristãos, lá no passado, não era um rótulo, eu já disse isso. Não era algo bonito como a gente fala hoje. Hoje eu sou um cristão. Não era. Era pejorativo. Era diminutivo. Era algo para nos menosprezar. Esqueça todos os rótulos que eles nos deram. Ignorantes, intolerantes e qualquer outra coisa que possam pensar. Ei, o único rótulo que importa é benditos do meu Pai. Naquele dia a gente ouvirá isso. Agora vem o prêmio. Escute isso. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ah, irmãos, aqui estão reunidos. Pastor, que tipo de prêmio é esse? Não dá nem para nomear, viu? Não dá para nomear. Aqui estão reunidos todas as promessas, de Abraão até aqui. Até porque, irmãos, está tudo no pacote. Todos nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Então escute isso, todas as promessas que ficaram para a segunda vinda, que ainda não se cumpriram, vão se cumprir na sua vida e na minha vida. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Agora nós chegamos, acabou a jornada, vencemos, chegamos no fim, estamos diante dele. Agora recebemos a nossa herança. É isso, irmãos, que o texto fala. E veja que detalhe importante aqui. Porque o nosso texto, irmãos, ele será um texto, a gente vai ver mais à frente, questionado do ponto de vista da salvação. Algumas pessoas olham para esse texto aqui e defendem salvação por obras. E aqui já começa a pancadaria, desculpe a expressão. Porque dentro da nossa herança, já há algo aqui marcante sobre a nossa salvação. Ei, a tua salvação não é pelas obras. Você vai ser julgado pelas obras, mas não salvo pelas obras. Nós fomos salvos pela graça infinita do nosso Senhor Jesus. E ele não decidiu simplesmente te salvar para cumprir um protocolo ou um plano B. Ei, a tua salvação foi escrita antes da fundação do mundo. Escute de novo o que Jesus diz. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Escute o que o teólogo presbiteriano Hendrickson disse. É certamente maravilhoso e consolador observar que antes das boas obras dessas ovelhas serem mencionadas, antes de tudo, se põe ênfase no fato de terem sido escolhidas desde a eternidade. Suas obras
são o fruto da graça, não a raiz dela. Então isso vai ficar claro, irmãos, à medida em que a gente seguir. E aqui Jesus então fala o veredito. E ele começa a dar então os motivos. Por que esses foram separados? Por que esses foram louvados e estão sendo recompensados? Ele começa então a dizer, me acompanhe, versos 35 ao 40. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Necessitei de roupas, vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso, vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Verso 40. O rei responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Veja, irmãos, aqui está o pré-requisito. Obrigado. Aqui está aquilo pelo qual nós seremos recompensados. Muita atenção aqui, irmãos, eu disse para você, muita gente confunde esse texto. Há uma escola teológica, e eu preciso gastar pelo menos 5 minutos falando disso, porque o nosso texto, irmãos, é o texto áureo dessa escola teológica, tá? E eu explico muito rápido isso, vou tentar passar bem rapidinho aqui. Essa escola se chama Teologia da Libertação. Uma teologia católica que surgiu ali nos idos de 60, final da década de 60, e foi ganhando fôlego até que ela foi sistematizada por um homem chamado Gustavo Gutiérrez, do Peru, um livro publicado em 1971 chamado Teologia da Libertação. Esse era o título do livro. Bom, irmãos, algumas coisas muito sérias foram colocadas ali. E isso, enfim, incendiou a América Latina. Aqui no Brasil, nós tivemos 2 grandes representantes, os irmãos Boff. Eu tive a oportunidade de conhecer a irmã deles, que é a Lina Boff. Pessoalmente, conversei com ela, troquei uma ideia com ela. Embora a Teologia da Libertação, nessa época, já tinha sido excomungada, eu, infelizmente, encontrei na PUC muitos adeptos ainda da Teologia da Libertação. Então, é algo muito sério, irmão. Você precisa prestar atenção nisso aqui. Bom, essa teologia, irmãos, ela lê toda a Escritura pelo prisma do marxismo, ou seja, pela luta de classes. Toda a Bíblia é lida assim, enfatizando que o papel da igreja é lutar pela libertação do oprimido, promovendo transformação social e política. E isso, para eles, é o centro da salvação. São palavras deles, é como eles se autoafirmam. E aí o que aconteceu? A teologia da libertação acabou, mas a teologia da libertação foi igual o governo de Alexandre o Grande. O governo dele acabou e isso foi dividido em pequenos reinos. Generais assumiram o comando. Foi tipo isso. A teologia da libertação ela foi dividida em pequenas outras teologias. Isso não é farsa, isso é verdadeiro, basta você pesquisar. Como, por exemplo, teologia negra, teologia feminista, teologia queer, teologia indígena e teologia ecológica. Ok, irmãos? E há pretensos defensores sobre esses grupos. Para não ficar só nas minhas palavras e você entender muito bem o que eu estou falando aqui, há um comentário, que eu tenho esse comentário, se chama Comentário Bíblico Latino-Americano. Eu não pesquisei no Google não, irmãos, eu li o comentário, viu? Só para você ter ideia, no Evangelho de Mateus ele é chamado do seguinte. Não está aqui. Achei que eu anotei. Mas é alguma coisa sobre Mateus, o Evangelho para os pequeninos. Alguma coisa assim. Bom, mas lá é dito, eu peguei pelo menos 2 notas desse comentário, que diz o seguinte. Veja isso, irmãos. Eles interpretam todas as parábolas que a gente viu até aqui da seguinte forma. Preste atenção. O azeite de nossas lâmpadas, os talentos que nos foram entregues, os companheiros dos quais devemos cuidar são os pobres. Os que choram, os sem terra, os que têm fome e sede de justiça são os pobres. Mais à frente, comentando sobre esse texto, preste atenção, eles dizem o seguinte, isso basta, nem precisamos ter claro que o fazemos por amor a Deus, basta que o façamos. Quem serviu os pobres e os excluídos, assim como quem deixou de servi-los, não tinham consciência que o estava ou não fazendo ao seu Senhor.
Basta servir o Filho do Homem, qualquer filho do homem, para que o Filho do Homem nos acolha no reino do Pai. A frase é bonita, eu confesso, mas ficou meio complicado, né? Então deixa eu traduzir aqui. O que eles querem dizer é o seguinte: basta você servir qualquer pobre, qualquer pessoa vulnerável, qualquer excluído, que você então será defendido pelo Filho do Homem no grande dia do julgamento. Em outras palavras, irmãos, o que se faz aqui é defender salvação pelas obras. E literalmente aqui, especificamente, pela obra de caridade. Basta acolher qualquer pobre necessitado que então você terá um lugar seguro no dia do julgamento. Irmãos, sinto dizer, isso não é verdade. Não é verdade tanto por causa do texto que a gente está estudando. Mas se a gente olhar na Escritura Sagrada, escute isso, irmãos. E aqui faço uma ressalva muito rápida, que não há muita necessidade, porque de manhã a gente, não propositalmente, mas o pastor David pregou sobre isso. Quem estava aqui viu? Então, cuidar dos pobres, irmãos, é sim também tarefa da igreja. Está dentro do esbojo das nossas responsabilidades. E escute isso, a igreja brasileira, de modo geral, tem feito um bom trabalho em cuidar dos pobres, viu? Em muitos lugares onde o governo não consegue entrar, a igreja está lá. Eu moro no Rio de Janeiro e sei disso. Eu vou pregar em igrejas, irmãos, que você entra acompanhado pelo pastor. Você entra lá, a igreja está lá, levando vida, qualidade, dignidade para aquelas pessoas. E isso é maravilhoso. E estamos numa igreja que faz isso e fez isso muito bem, inclusive durante a época da pandemia. Bom, feito essa ressalva, irmãos, isso nada tem a ver com a nossa salvação. Nada tem a ver. O que Jesus está dizendo aqui é o que vai nos distinguir no dia do juízo. Então estamos falando de outra coisa. Defender que você ajuda um pobre, portanto você está garantido, salvação por obras. A gente precisa se separar desse negócio. Então sim, são pessoas inteligentíssimas, gênios, ok. Mas pessoas inteligentes também dizem grandes bobagens, irmãos. Cuidado com isso. Que ninguém seja atrapalhado por essas coisas. E o que nos convence? O verso 40. É o verso 40 que você tem que ler com atenção. De novo, vamos ler mais uma vez. O rei responderá, digo-lhes a verdade, que o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos. Em outras versões estão os menores dos meus pequeninos, por exemplo. A mim o fizeram. Você tem que perguntar ao texto, de quem Jesus está falando aqui? Se você fizer essa pergunta, você vai encontrar um outro texto mais simples, que explica isso de forma muito clara. Mateus, o mesmo evangelho, capítulo 10, verso 40, que diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. Verso 42. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Irmãos, provado, está aqui. A mesma palavra usada lá no capítulo 25 é a palavra usada no capítulo 10. A diferença é que o contexto do capítulo 10 é o envio dos discípulos de Jesus para, digamos assim, o seu primeiro estágio missionário. Jesus vai dar uma série de recomendações e no final ele vai dizer isso. Olha, quando vocês estiverem no campo missionário, vocês vão passar por necessidades. Agora volta para o capítulo 25, na sua memória, e pega toda aquela lista bonita que Jesus deu. Tive fome, sede, precisei de roupas, fui preso, fui visitado. Pega toda essa lista e veja se essa lista não se aplicaria hoje perfeitamente a um missionário. O missionário, irmãos, quando ele chega numa outra nação, ele é tratado como estrangeiro. E ele tem necessidades. Sim, irmão, necessidades físicas. Ele precisa ser acolhido. Ele precisa de um copo de água, ele tem fome, ele tem frio, ele tem necessidades. É porque, infelizmente, hoje, a gente faz diferença de missionário para discípulo. Na época de Jesus e do jeito que ele desenhou a sua igreja, não tinha diferença. Lembra de Spurgeon? Ou você é um missionário ou você é um impostor. Então, o discípulo era o missionário, ou seja, Jesus está falando de todos os seus discípulos que, nesse momento ou em algum momento, estava passando por um momento de necessidade. É isso, irmãos. Simples assim. Ele está dizendo, o meu pequenino, o meu discípulo, em vulnerabilidade, não pode ser esquecido de maneira nenhuma. Bom, irmãos, aqui há duas coisas, irmãos, que garantem para a gente que Jesus não está pregando salvação por obras de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu quero pontuar para você. Primeiro,
Jesus não se identifica com todos os pobres, mas ele se identifica com seus discípulos. Percebe que isso seria um grande problema, irmãos? Seria muito problemático, porque o que Jesus está dizendo aqui é identificação. Ele está se identificando com essa pessoa que sofre. Ao passo de dizer, olha, se você ajudar ela, você está ajudando a mim. Se você serve a ela, é a mesma coisa que servir a mim. Então ele está se identificando. Jesus não está se identificando com todos os pobres de maneira geral. Ou seja, se você visitar qualquer preso, por melhor que seja, pregar, evangelizar e estar com eles, irmãos, isso não se adequa a essa passagem. Se adequaria sim, se você fosse lá na Nigéria, onde cristãos estão sendo massacrados, mortos, diariamente. Se você não sabe, irmãos, cerca de 30 cristãos estão morrendo por dia na Nigéria, há 10 anos, pelo Boko Haram. Ninguém faz absolutamente nada. A única pessoa que eu vejo falar disso é a igreja. Só, mas ninguém. E que bom que a igreja fala. Que bom que a igreja ora. E vamos continuar orando por eles, irmãos. Mas escute isso. A gente também tem que enviar missionário para lá. Sim ou não? Amanhã você balançou a cabeça? Não? Estou brincando. A gente tem que enviar missionário para lá, irmãos. E aí a segunda coisa que eu quero pontuar para você. A obra de misericórdia, portanto, ou obra de caridade, chame como você quiser, ou boas obras, não é condição, mas marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Pastor David disse pela manhã, irmãos, são os traços de família, não é isso? Somos da família de Deus, fomos perdoados. Ele derramou a sua misericórdia sobre nós e agora precisamos usar de misericórdia para com o outro. São os traços de família. Em outras palavras, irmãos, a misericórdia vai transbordar de nós. Lembra que esses justos que foram colocados à direita, eles estão surpresos. E eles estão dizendo, Senhor, mas quando que a gente fez isso? Sabe por quê, irmãos? Porque era tão natural para eles fazer isso. Tem que ser tão natural para a gente socorrer os nossos, que a gente nem dá conta disso. E mais, nunca fizemos para sermos salvos, mas fizemos por causa de tudo que ele fez por nós. Entende, irmãos? Foi porque a graça dele nos alcançou. Agora precisamos também alcançar aqueles que estão em necessidade. Então nunca se esqueça disso. Jesus se identifica com todos os seus discípulos, especialmente aqueles que estão em maior necessidade. Mas a nossa parábola, irmãos, ela não termina de forma elegante. Perceba que agora Jesus vira para aqueles que estão do outro lado. E agora Jesus dá o veredito para os bodes. Vamos ler versos 41 ao 46. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer, tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, quando vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja, irmãos, aqui o critério é o mesmo. Jesus repete a mesma sentença, o mesmo veredito, mas diferentemente da primeira parte, não é recompensa que é desferida aqui, é uma sentença dura e pesada. O crime deles, óbvio, irmãos, óbvio, é o desprezo para os discípulos de Cristo e principalmente os discípulos que mais sofrem. Perceba, irmãos, como que o mundo cuida uns dos outros, até. O mundo não serve os outros. O mundo não se doa. E quando faz por interesse. É claro que existem pessoas maravilhosas lá fora, que também fazem a caridade, que também ajudam as pessoas, e a gente não vai generalizar aqui. Mas, de maneira geral, irmãos, o mundo está cada vez mais pensando em si mesmo. Compram, vendem, ganham, aumentam suas riquezas, como também foi pregado, tiram suas fotos, tiram seus selfies, colocam na internet e vida que segue. O objetivo da humanidade é basicamente comprar um bom jazigo,
uma casinha de aposentadoria e ponto final. A vida foi então vencida. Meus filhos foram criados, todos estão empregados. Agora eu vou me aposentar e morar bem longe deles. Coisa estranha, né? Mas esse é o objetivo de maneira geral. Entende, irmãos? Agora, como que o mundo trata os filhos de Deus? Da pior forma possível. Escute, irmãos, o que Jesus está dizendo é que existe um dia, o dia do acerto de contas, o dia que tanto aquele que foi primeiramente desprezado, o próprio Senhor Jesus, eu já disse isso, escorraçado, cuspido, chicoteado, rejeitado, enfim, as pessoas desprezaram ele, inclusive durante toda a história da humanidade. Um dia, ele vai voltar com todos os seus anjos, se assentar no trono e começar a julgar. Mas não só isso, irmãos. Como que essas pessoas trataram os próprios filhos de Deus? Da pior forma possível. Como eu disse aqui, irmãos, não só com omissão, mas inclusive com perseguição. Nós fomos desprezados, irmãos. O mundo nunca nos recebeu em 2000 anos de cristianismo. Pesquise a história, pode procurar. A igreja sempre foi perseguida de uma forma ou de outra. Talvez no Ocidente, de uma forma mais intelectual, ok. Mas a perseguição, irmãos, física não parou. Nunca parou. E hoje, exemplo que eu já dei da Nigéria, continua muito firme e muito forte. Bom, como eles serão tratados? Irmãos, não haverá escapatória. Não haverá. A omissão deles, o desprezo deles será punido. E será punido com nada menos, irmãos, do que o inferno. E eu tenho dito isso porque quase em todas essas palavras o inferno foi citado. É triste demais, irmãos, falar do inferno, mas o inferno é uma realidade. Aqui o inferno é descrito, rapidamente, pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, o inferno é a separação de Cristo. Ele começa dizendo, olha, afastem-se de mim. Primeira coisa é isso. Terrível coisa, a despeito do fogo, do flagelo, do verme que nunca dorme, ou de todos esses sofrimentos ali, se são metafóricos ou não, não me interessa. O pior de todos os sofrimentos é o afastamento da presença gloriosa e doce do nosso Senhor Jesus, durante toda a eternidade. Toda a eternidade. Aí você fala assim, mas Deus está em todos os lugares. Sim, mas não da mesma maneira. No inferno ele estará, talvez a sua presença em juízo, mas com ele, na sua glória, estará em paz. Bom, segundo, o inferno é um castigo eterno. Ele diz, eles irão para o castigo eterno. Nós não somos aniquilacionistas, irmãos, viu? A gente não crê que as coisas vão simplesmente sumir como poeira cósmica no universo. Não. Inferno significa castigo e tormento eterno. E talvez você pense, rapidamente falando aqui sobre a doutrina do inferno, você pense, isso é muito diferente, isso é muito distante da nossa mente ocidental. Escute isso, irmãos. Um pecado cometido contra um Deus infinito é uma transgressão infinita e necessita de um pagamento infinito. Então, se ninguém pagou pela sua dívida infinita, quem é que você acha que vai ter que pagar? Eu sei que Jesus pagou pela minha. Eu sei que Jesus pagou pela sua. Mas se essa pessoa continuar desprezando o Filho do homem, o Filho de Deus, um dia o Filho de Deus vai ser juiz e rei, vai se assentar no trono, e o acerto de contas será feito. Mas, em terceiro lugar, o inferno é ser identificado com o diabo e seus anjos. Jesus diz claramente, o inferno não foi feito para você, viu? O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, se você viver a sua vida como eles vivem, rejeitando e desprezando o Senhor, você será identificado com eles. Você irá para lá com eles. Bom, eu termino perguntando, irmãos, de que lado você está? Ou melhor, que tipo de religião você tem vivido? Será que você vive a religião das aparências? Ou é a religião do órfão e da viúva? A religião que se importa com a pessoa que está do seu lado, que não busca o seu próprio interesse, que tem o outro como superior a si mesmo? A religião da humildade, do serviço, da misericórdia. Pense nisso, irmãos. A essa altura você já aprendeu que não cabe dizer, pastor, eu não faço mais porque eu tenho pouco. Depois da parábola dos talentos, irmãos, ninguém pode mais dar essa desculpa. A gente aprendeu que o que Jesus quer é que a gente faça com o pouco que a gente recebeu. E o pouquinho que a gente ganhou dá para fazer muita coisa. O que a gente não pode fazer é não fazer nada. Bom, irmãos, eu queria encerrar esse momento de reflexão
Porque eu acredito que esse texto, irmãos, ele tem um forte encorajamento para todo crente, para toda igreja. Embora, como eu disse, seja um texto pesado e termine falando sobre o inferno e essas coisas, e isso é verdade, mas aqui, irmãos, há um forte encorajamento para a gente não pode deixar passar isso. E eu não dei ênfase lá atrás, eu vou dar uma ênfase aqui. E a ênfase se chama, irmãos, você não está sozinho em sua dor. Eu não sei como é que você lê esse texto aqui, eu não sei. Mas só há uma maneira de você ler o texto, e todo texto bíblico tem que ser lido assim, viu? Você tem que se encontrar no texto. É claro, irmãos, que somos das ovelhas de Jesus. Porque ouvimos o seu chamado, reconhecemos a sua voz, somos ovelha de Cristo. E naquele grande dia, no dia do julgamento, ainda seremos ovelhas dele. Estaremos à sua destra, ouvindo esse louvor maravilhoso, recebendo recompensa. Amém. Então, dentro dessa parábola, desse sermão de Jesus, só há 2 lugares para você estar. Dentro do que Jesus falou em Mateus capítulo 10, lembra? Qualquer um que estender a mão e der um copo de água fria para qualquer um dos meus pequeninos, a mim mesmo estará fazendo. Não é isso? Então, irmão, só há um lugar. Você está de um ou de outro lugar do copo de água. Ou você é a mão que estende para dar, ou você é a mão que estende para receber. Entenda isso, irmãos, porque isso resume a igreja. E quem não entendeu isso está furado. Teologia furada, viu? Teologia que diz que a gente nunca vai passar problema, dificuldade, necessidade, isso aí não condiz com o texto bíblico. Jesus disse, no mundo teríamos aflições. E se você quiser viver piedosamente, aí a coisa piora. Porque o mundo não recebeu ele, não vai receber a gente. Se não há diferença de discípulo para missionário, ei, você é um missionário aqui, onde você está. E se você começar a viver a vida cristã, como foi pregado de manhã, de maneira séria, você vai começar a padecer tribulações. E quando isso começar a acontecer, inevitavelmente, um dia você vai precisar de um copo de água fria estendido na sua direção. Então a pergunta não é se, é quando. Eu não sei o momento que você está vivendo. Talvez você esteja do lado de cá do copo de água. Ok, tudo bem. Você não está precisando de água fria. Mas, ei, tem um monte de gente precisando. E eu já falei da Nigéria, mas agora eu vou falar daqui, da nossa África. Tem um monte de gente aqui precisando. E eu pergunto, irmãos, cadê os missionários? Já que fizemos essa diferenciação, tudo bem. Então, cadê? Estamos felizes, a igreja está aumentando, está nascendo bebês, crianças estão crescendo dentro da igreja. A membresia está crescendo, reconstruindo o nosso templo. Mas cadê, irmãos? Onde que estão? Precisamos formar pastores, seminaristas, missionários. A gente tem que equilibrar a balança, está difícil demais. Eu não sei se você sabe a dificuldade de um campo missionário, irmãos, mas parece que só tem dificuldade lá. Só tem dificuldade. Vá para qualquer outro lugar que não seja o Brasil, essa terra maravilhosa que a gente vive. E você vai ver, irmãos, uma necessidade, inclusive, intelectual. As pessoas não sabem escrever. Os crentes de lá não sabem ler a Bíblia. Não tem pastores lá. Não tem pregadores lá. Se você chegar lá na Nigéria, você vira um bispo lá. De tanta Bíblia que você conhece. Entendeu o que eu estou dizendo? Tem que ir gente lá, treinar nigerianos, formar pastores lá, para que eles assumam as igrejas. Tem que ir gente lá, irmãos, para reconstruir as igrejas. E, de novo, repito, e a nossa África aqui, irmãos? Como é que está, irmãos? Tanto lugar necessitado, irmãos. Eu não vou nem falar, eu já falei aqui dos rincões do nosso país. Nosso país é muito grande. Já falei do problema dos quilombolas no Maranhão, já falei de vários outros problemas. Mas vamos pensar, irmãos, por exemplo, nas crianças da nossa comunidade. Muitas delas temos recebido aqui na igreja. O que você já fez por essas crianças que entram aqui? Você já sentou para orar com elas? Culto de quarta-feira, geralmente elas vêm, viu? 5, 7 crianças. Você já pensou em doar uma roupa de um sobrinho seu? Ou comprar lá no shopping? Você já pensou nisso? Em servir, em ajudar de alguma maneira?
de pegar ela e falar assim, ó, dia 15 tem passeio da igreja para as crianças. O passeio é pago. Como é que você acha que essas crianças vão? Alguém vai pagar para elas irem. Entenderam isso? É assim, irmãos, que funciona. Então a gente precisa olhar para esse texto e entender, você não está sozinho em sua dor, em sua necessidade. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque o teu Senhor se identifica com a ovelha sofredora. Entende isso? Então, irmãos, encoraje-se. E a minha palavra aqui, o meu desafio é, arrisque-se mais. Não, mas eu não quero ser pastor, porque ser pastor eu vou ter que lidar com muita gente, é todos os dias. Não é pela nossa força, irmão. Quanto maior o desafio, maior a graça. A questão é que a gente não está se arriscando mais. Tem gente indo para o seminário, viu, Silas? Não é o seu caso, mas você sabe disso. E se questionando ainda. Ai, meu Deus do céu, vou fazer seminário, mas eu tenho um medo danado. Se o pastor achar que eu quero ser pastor, hein? Como é que eu fico? Irmãos, a gente tem que formar a próxima geração. A gente mapeou aqui os pastores de Mesquita da nossa cidade. Escuta essa, Silas. A média de idade dos pastores da nossa cidade são 70 anos. E eu não sou o pastor mais jovem, viu? Embora eu sou jovem. Não sou eu. Sabe o que significa isso, irmãos? Que daqui a 10 anos, irmãos, a gente vai ter metade das igrejas sem pastor. Daqui a 20 anos. Entende isso, irmãos? Cadê os nossos jovens? Então, encoraje-se a partir do nosso texto. Ele não te deixará sozinho quando você estiver do outro lado do copo. Escute isso. Eu li aqui e abri o culto de quarta-feira, irmãos, com Isaías 40:11. Eu quero repetir aqui para você. Como pastor, de novo pastor, escute isso. Ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O que Deus fala mediante o profeta é simples, irmãos. Ele cuida de todo o rebanho. Mas o que significa isso é que ele não vai te carregar no colo o tempo todo. Ele só carrega no colo os cordeirinhos. O que são os cordeirinhos? Os filhotinhos, os necessitados. E ele cuida especificamente das ovelhas que estão amamentando as suas crias. De novo, os mais necessitados. O que ele está dizendo é, ele não vai te carregar no colo o tempo todo, mas quando você precisar, ele está lá para te carregar no colo. Irmão, se isso não te encorajar, eu não sei mais o que vai te encorajar. Mas eu quero encerrar dizendo que o meu maior medo, irmãos, em pastorear sempre foram 2 e continuam sendo. O primeiro, de ser um pastor hipócrita. O segundo, de pastorear uma igreja hipócrita. Isso vale tanto para mim quanto para a igreja. Uma igreja que conhece muito, que sabe muito, que pesquisa muito, mas não faz nada. Se nós formos pessoas hipócritas, irmãos, a nossa religião está furada. Infelizmente, irmãos, nós corremos esse risco. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque em 8 anos nesse lugar, irmãos, eu tenho visto uma igreja que se move, uma igreja que socorre, uma igreja que acolhe, uma igreja que ajuda os necessitados. Eu posso dizer, irmãos, que nesse tempo eu vi coisas lindas acontecendo. Vou resumir aqui para você, para a gente encerrar, para isso encorajar teu coração. E você saber, irmãos, o que a gente faz. Por exemplo, quando o nosso veterano velho de guerra, que mora sozinho, precisou de ajuda, a igreja foi lá, irmãos. E a gente não foi lá levar uma cesta básica. Os irmãos foram lá consertar a casa dele. Consertaram a fiação dele. Taparam os buracos. Colocaram massa, pintaram, limparam o terreno. Remobiliaram a casa do homem. Isso me assustou. Eu não imaginei que a gente ia fazer tudo isso. Sabe o que é isso, irmão? Remobiliar a casa de alguém. A geladeira nova só não entrou porque não dava para entrar dentro da casa. A gente teve que arrumar outro jeito. Quando ele não podia mais, ele mora sozinho, ele não podia fazer comida mais. Irmãos aqui da igreja se organizaram e levavam um prato de comida para ele todo dia.
Todo dia, todo dia, todo dia. Isso é maravilhoso, irmãos. Que extraordinário. Quando o nosso seminarista valente da igreja precisou de uma roupa um pouquinho melhor para o dia da sua formatura lá em São Paulo, os irmãos aqui rapidamente se organizaram e falaram assim, vamos comprar o melhor para ele. Vestimos ele do pé à cabeça. Não só roupa, mas qualquer outra necessidade. Ele foi assistido durante todos os 4 anos. Quando uma mãe em depressão precisou, irmãos, fraquinha em casa, sem conseguir fazer as coisas, as irmãs estavam lá, dentro da casa dela. Eu fui lá visitar, irmãos, eu não posso, falar tudo que vai acontecer, mas me surpreendeu, porque as irmãs foram lá, irmãos, limparam a casa, arrumaram a casa, cozinharam, entregaram quentinha, enfim, irmãos, socorreram a nossa irmã no momento de necessidade. Veja, irmãos, não é só palavras, é ação, misericórdia. E eu tenho certeza que todos vocês, quando fizeram isso, nunca pensaram, isso aqui é para eu ganhar meu lugarzinho à direita de Deus. Não, irmãos, isso é natural, a misericórdia transborda de nós. Porque um dia, irmãos, fomos salvos pela graça de Deus, pelo amor infinito do Senhor. E agora o que nos cabe é simplesmente fazer transbordar esse amor adiante. Então não esqueça, arrisque-se, arrisque-se. O Senhor está cuidando das suas ovelhas. Amém? Curve sua cabeça, vamos a Deus em oração.